E o Senhor ordenou: faça-se a luz. E a luz se fez. Primeiro a luz do fogo, que os raios criavam em grandes florestas ou mesmo em jazidas de petróleo. Depois, o homem dominou a técnica do fogo, o que melhorou muito a sua alimentação e a sua segurança. Descobriu a roda e outros mecanismos que multiplicaram sua força física e facilitaram o transporte. Dominou a força das águas, dos ventos e domesticou os animais utilizando a força de cavalos e bois para o trabalho. Então a máquina a vapor, a combustão e as diversas formas de geração renovável de energia permitiram trocas globais em ritmos impressionantes. Tiramos energia da pedra, literalmente. Mas hoje ainda somos 1,2 bilhão de pessoas ainda vivendo sem acesso à eletricidade. Um morador em Nova York consome o que 45 pessoas consomem juntas na África subsaariana. No Brasil, 1 milhão de residências não têm acesso à eletricidade. E é graças ao milagre da eletricidade que nós estamos aqui agora. O nosso tema hoje aqui é um tema há 200 anos atual. Ele vem desde o período da Revolução Industrial, da segunda etapa da Revolução Industrial, até hoje ele vem sendo atual e vai ser atual daqui a pouco, quando essa energia eólica estiver estourando, quando a energia nuclear estiver valendo de verdade. Então é um tema sempre atual, histórico e atual. O que você nos conta da história da energia nuclear em Sorocaba, ou melhor, da energia elétrica em Sorocaba? Como você falou, Sérgio, a eletricidade ela é considerada pela historiografia, pelos historiadores, um ícone da modernidade, da modernização, né? A gente pode dizer que não existiria vida como nós conhecemos nas grandes cidades, nas indústrias, sem energia elétrica. E é uma coisa muito recente o seu uso, relativamente, historicamente. Recente o seu uso. Ela vai começar a se difundir a partir daquilo que os historiadores chamam de segunda revolução industrial ou revolução científico-tecnológica, porque aí já é uma utilização sistemática da ciência em cima da técnica. Até se cria uma palavra, né? Tecnologia. A palavra tecnologia surge nesse contexto, dos últimos 25 anos do século XIX. E como é uma revolução, é chamada de revolução porque ela vai representar uma quebra, uma ruptura muito rápida com as técnicas que existiam até então, né? Isso acontece na Alemanha, acontece na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa, e rapidamente, não vai demorar muito, vai chegar ao Brasil. Rogério, você está falando da importância da energia um elemento tecnológico da humanidade. No nosso caso específico de Sorocaba, a nossa energia era a mula. Aqui era o grande entreposto de venda dessa energia. De repente vem o trem. É nesse contexto todo que nós estamos conversando? É nesse contexto, mas as coisas elas começam a se modificar rapidamente. É claro, né, desde o século XVIII, desde meados do século XVIII, o transporte por mulas vai ser a infraestrutura praticamente do Brasil, né, do Brasil imperial, já no Brasil colonial, mas vai ganhar mais intensidade no Brasil imperial. Já no século XIX, no auge do comércio de animais aqui em Sorocaba, já estava se desenvolvendo, já estava acontecendo na Europa a primeira revolução industrial, que vai ser a revolução do ferro e do carvão, né? O trem já tinha chegado aqui na década de 60. O trem no século XIX vai ser a grande imagem, quando você pensa um artefato que simbolizasse o progresso no século XIX, era o trem. O trem está no imaginário. Estava no imaginário das pessoas. Ainda era o fantasma, né? Trem de fogo. Trem de fogo. Se você vai encontrar representações do homem chegando à Lua, de que maneira? Através do trem.
né? Então o trem era o grande símbolo da modernidade. O Brasil, como um país que não está no centro da relação social capitalista, a ferrovia ela vai começar a se desenvolver no Brasil na segunda metade do século XIX. Então, a partir da década de 1850. Só que na Europa já estava num processo de superação técnica da primeira Revolução Industrial, né, que vai ser a chamada Revolução Científico-Tecnológica. Aí, as vigas de aço, produtos químicos, a utilização, por exemplo, do cobre, que vai ser tão fundamental para a eletricidade, né? Para a condução da eletricidade. Exatamente. Então, todas essas matérias-primas que vão começar a surgir o uso delas em função dessas transformações técnicas, elas estão acontecendo, estão começando a se desenvolver nos últimos 25 anos do século XIX. A Zona Norte é grande em tudo. Tem os maiores bairros, as maiores obras, os maiores parques e tem também o maior jornal de bairro de Sorocaba. Jornal Zenorte, há 9 anos, levando informação à Zona Norte. Agora semanal, toda sexta-feira nos melhores pontos da Zona Norte. Distribuição gratuita. Anuncie 3418-5285. Visite o portal de notícias jornalzenorte.com.br. Jornal Zenorte, a voz da Zona Norte. Diniz Assessoria Empresarial. Confiabilidade, credibilidade, agilidade, tecnologia e as melhores soluções na prestação de serviços empresariais. Infraestrutura e equipe especializada e altamente treinada para atendimento de pessoa física e jurídica. Você direciona toda a sua energia para a sua empresa e a Diniz Assessoria cuida de tudo o que você precisa para uma gestão financeira tranquila, segura e confiável para o seu negócio. Diniz Assessoria Empresarial. Sorocaba tem uma história muito interessante, porque, claro, Sorocaba já estava mudando o seu foco, né? E qual era a mudança do foco? Da feira de animais para a industrialização. E aí começa... Com o trem no meio. Com o trem no meio, com a Sorocabana nessa história toda, exatamente, né? O algodão perde mercado, nós já temos a matéria-prima. Volta para os Estados Unidos o mercado do algodão. Volta para os Estados Unidos, depois do fim da Guerra da Secessão. A Inglaterra vai buscar matéria-prima dentro do seu próprio império, vai buscar o Egito como grande fornecedora de algodão, para não depender mais dos Estados Unidos, vai saber o que pode acontecer, mesmo porque... Até hoje é famoso o algodão do Egito, né? Pois é, o algodão egípcio muito famoso. Então, alguns burgueses, mesmo ligados, alguns deles ao comércio de animais, ou mesmo às atividades comerciais com algodão aqui em Sorocaba, eles começam a projetar, por que não uma industrialização, já que o algodão, o seu mercado externo está em decadência para a produção algodoeira em Sorocaba. O comércio de animais está com dias contados, vai acabar. Quer dizer, pelo menos o seu valor comercial, o seu grande valor comercial, ele vai quase que acabar praticamente, né? As mangas só desaparecem com caminhão mesmo, mas o seu grande valor de transporte, de infraestrutura do sistema, estava com os dias contados e as pessoas já sabiam disso. Então a ideia é da industrialização. E industrialização tem que ter o quê? Tem que ter eletricidade, né? Então aí os projetos... Só observar um ponto para você aí. Quando você fala da Inglaterra, do algodão, da volta do mercado para os Estados Unidos e tal, mas em Sorocaba ficaram os técnicos da indústria têxtil, que serão os cabeças dessa nova indústria, né? Alguns técnicos, os skiers, os Kenworth. Exatamente. Eles vão ficar aqui, eles se radicalizam aqui, exatamente. né? Exatamente, tem essa história, né? Eles acabam ficando, veem o potencial. Com toda a cabeça, concordam, Europa, vislumbram também junto com alguns capitalistas, alguns comerciantes da cidade, essa possibilidade de industrialização. E aí, indústria, você tem que ter o quê? Você tem que ter eletricidade. Quer dizer, era uma coisa que já estava vislumbrado, né? O vapor, ele estava se tornando muito mais caro. Então, esse projeto de eletrificação,
ele está dentro daquele contexto que a gente costuma chamar de Manchester paulista, né? O imaginário da Manchester paulista. Que é dessa época. Que é dessa época, justamente. E aí, na década de 1880, na década de 1890, o grande objetivo das lideranças políticas e econômicas da cidade era implementar uma série de serviços urbanos para modernizar a cidade. Isso. Então, o foco vai ser o quê? Serviço de água e esgotos e eletricidade. E os dois vão ser bem assim, problemáticos, né? Vão ter uma série de percalços, idas e vindas. Dentro de um clima de febre amarela. Então, em 1895, a prefeitura a Câmara Municipal dá a concessão do serviço de energia para dois comerciantes, grandes comerciantes sorocabanos, os irmãos Lacerda. Então tem o contrato, tudo firmado. E eles vão postergando isso, né? E aí, tudo, um pouco a incompetência deles, a postergação deles, passa 1895, 1896, eles estão quase que para implementar a coisa em 1897, o que acontece? Epidemia de febre amarela. Tá? Atrasa tudo, 1898 a cidade se recuperando, a Câmara já está descontente. Se a gente olhar aqui os jornais do gabinete de leitura, a gente vai encontrar críticas aos Lacerdas, né, pelo atraso, pela não implementação efetivamente do serviço de energia elétrica. Eles tentam alguma coisa, alguns experimentos, mas assim, muito incipientes. A população reclama. Bom, agora vai, né? Agora vai, nós vamos conseguir, em 1899 nós vamos ligar tudo e vamos instalar o Só serviço. que às 11 horas fecha todos os bares, fecha tudo. Não, mas não teve nem essa questão, Essa questão estava para além. Nós estávamos aquém dessa questão, era simplesmente implementar o serviço de eletricidade na cidade. E aí rebenta a segunda epidemia de febre amarela, muito mais virulenta do que a primeira na virada de 1899 para 1900. A cidade, praticamente, o primeiro semestre de 1900, a cidade vira uma cidade deserta, a cidade vai se recuperando, mas aí a paciência da Câmara Municipal acabou. Que tinha acabado, Eles consideram caduco o contrato pelo não cumprimento das cláusulas, e aí eles passam o serviço de energia para um outro empresário chamado Byton, né, em 1901. E aí, realmente, em 1901, a partir de 1901, começa, mesmo que de maneira incipiente, o serviço de instalação de energia elétrica. Mas o Byton já passa logo em seguida. O Byton passa logo em seguida para um outro empresário, Bernardo, né? Bernardo Lichtenfels. Isso em 1905. E o Lichtenfels, ele tem uma proposta muito mais audaciosa, né? Construir uma usina hidrelétrica. E o local escolhido vai ser Itupararanga. Né? Porque, até então, essa energia... Uma das maiores do mundo na época, né? Uma das maiores do mundo, uma obra impressionante, uma obra de engenharia impressionante. Essa energia era através do vapor, né? Do vapor que conseguia, máquinas hidráulicas que conseguia gerar. Mas ele volta para o Canadá. Não, aí tem uma história interessantíssima, né? Porque já estava claro no Brasil que o potencial de transmissão, de geração de energia elétrica é através dos rios, né? A Light estava vindo para o Brasil. A Light Power, que a gente pode chamar de uma empresa multinacional, uma empresa de capitais canadenses, ingleses e norte-americanos. Isso. Então a Light Power ela se constitui em Toronto, no Canadá, e ela vem para o Brasil na virada do século, 1899 e 1900. O serviço de água e esgotos também eram serviços urbanos, na época se chamava melhoramentos urbanos, né? Era esse o termo essa expressão que utilizava. Então os melhoramentos urbanos eram um índice de modernização, de progresso. Tá. O que é interessante é que Sorocaba, no começo do século XIX, ela dá um passo à frente em água, esgoto, energia, telefone. No começo do século XX. Começo do século XX. E isso daí se sustenta até hoje. Hoje nós ainda dependemos do Itupararanga
Ainda dependemos de Tupararanga. A nossa energia fica mais ou menos de beck de espera aí, exatamente, né? mais para fornecimento de água, né? Mais fornecimento. Então isso nos leva a pensar também os limites ecológicos, né? De repente, a tecnologia ela tem que ser voltada para uma lógica não apenas da valorização do capital, né? Mas para uma lógica também do bem-estar e do meio ambiente, né? E aí a questão dos mananciais, da proteção dos mananciais, da produção de energias limpas. Quando você muda, o mundo se transforma. E quanto mais alto você sonha, mais longe você vai. É que um mundo de altas transformações é muito mais que uma ideia. É um projeto de vida que se renova todos os dias, quando você decide evoluir. Afinal, um tempo de altas transformações começa no lugar onde você escolhe viver. Esse lugar já existe e vai dar um up no seu mundo. Bem-vindo ao Up! O mundo que você quer começa no lugar onde você vive. Up, uma ideia moderna de viver. São 180 lotes a partir de 1.000 metros quadrados em um loteamento residencial inovador, reunindo o melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade para o seu conforto e a sua qualidade de vida. Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos, a 5 minutos do Parque Campolim. No Up, todas as áreas comuns do empreendimento contam com inovações exclusivas. Sistema de aproveitamento da água da chuva para uma série de utilizações do empreendimento, gerando muito mais economia e preservando o planeta. Energia fotovoltaica, com placas que transformam a luz do sol em energia, gerando a própria eletricidade do empreendimento com muito mais economia e sustentabilidade. Telhado ecológico, uma tendência mundial na construção civil. Economiza os recursos naturais e oferece muito mais conforto a você e sua família. Rede elétrica subterrânea. Todo o cabeamento elétrico que leva à sua casa será subterrâneo. Muito mais segurança, modernidade, conforto e economia. Tudo isso em uma área de trilhas ecológicas com segurança 24 horas. A poucos minutos do Parque Campolim, dê o up que faltava na sua vida. É hora de mudar o mundo, começando pela sua casa. Up, o futuro começa aqui. A energia elétrica, né, a produção de energia elétrica pode se dar de várias formas, tá? Tradicionalmente nós temos a energia hidráulica, né, que é uma das maiores fontes de energia aqui no Brasil, mas também tem outros tipos de fontes de energia, a energia térmica, a energia vinda da biomassa, né, das ondas do mar. Então, tudo aquilo que produz movimento, a gente pode transformar essa energia em energia elétrica, tá? Desde que tenha os mecanismos adequados para essa transformação de energia, tá? Então, aqui no Brasil, por exemplo, quase os 60-70% de energia vamos chamar assim, energia renovável, que seria energia hidráulica, né? Mas isso depende muito da chuva. Então, um exemplo claro, por exemplo, é o ano retrasado. Nós tivemos uma seca, né? Não houve muita chuva, aí baixou os níveis dos reservatórios, então a produção de energia hidráulica começa a cair. Tanto é assim que, né, todas as centrais térmicas lá começaram a ser reativadas para funcionar. Então isso tem um contraste no custo da energia. O custo da energia hidráulica é bem baixo, o custo da energia térmica é alto. Isso tem a ver também com o quê? Com o planejamento, tá, do país, no caso. Tem alguns dados estatísticos que, por exemplo, há uns 10 anos atrás,
o consumo industrial era maior que o consumo residencial. Tá? Agora o consumo residencial está se tornando cada vez mais, está se incrementando. Então esse impacto que tem no consumo faz com que a gente comece a pensar em outras formas de gerar energia elétrica, né? Então agora se fala muito da energia fotovoltaica, da energia eólica. O Brasil tem grandes parques eólicos no nordeste do Brasil. Tá? Então, na parte eólica, o Brasil, a gente pode falar que o Brasil está em um bom nível de produção de energia eólica, o que não é, né? O que não acontece com a energia fotovoltaica. No caso da energia fotovoltaica, o potencial fotovoltaico do Brasil é maior, né, que a Alemanha, que a Espanha, que a Itália, onde isso já se tornou realidade há uns 10, 15 anos atrás. Então aqui, por exemplo, o Brasil utiliza quase nada do potencial fotovoltaico que se tem. Então, todos esses acontecimentos, seja do clima, né, das mudanças climáticas, lá, do aquecimento global, da falta de chuva, etc., etc., faz com que o governo comece a olhar, né, as aplicações de energia fotovoltaica. Então, obviamente, toda essa tecnologia, esse avanço em termos de geração, né, de energia, levou a várias evoluções e a vários termos, né? Lá nos anos 2000 apareceu o que é geração distribuída, né? Era geração distribuída para pequenas centrais, poderia ser hidroelétrica, térmica, etc., etc., né? E o fato de estar usando cada vez mais, né, os painéis solares, a energia fotovoltaica, começou a surgir uma outra nova terminologia. Porque o fluxo de potência agora não é mais só em uma direção. Não vem da central e vai para a carga. Agora a carga pode se tornar uma central de geração também. Então o fluxo pode vir da carga para a unidade geradora também. Então isso requer uma série de infraestruturas, né? Desenvolvimento de medidores inteligentes, tá? Os sistemas de proteção agora têm que se tornar bidirecionais. Então, a tarifação tem que ter uma tarifação adequada, né? Quanto eu vou pagar pela energia que eu estou consumindo da rede e quanto vai ser a energia que eu vou produzir e injetar na rede, tá certo? Então, tem esses dilemas, vamos falar assim. A energia renovável traz bastante benefício para o sistema elétrico todo, porque nós conseguimos, né, fortalecer a produção, ou seja, garantimos uma certa quantidade de energia. Por outro lado, traz esses desafios, né, de tentar em níveis de controle, em níveis de medição de energia. Sou conhecido como Will Ferreira e esse trabalho ele foi bem livre para a gente, né? Até mesmo com o tema, foi uma escolha junto mesmo da Secretaria do Meio Ambiente e a gente veio falar sobre o meio ambiente mesmo e de acordo com o que a gente já trabalha, a gente trabalhou os nossos personagens, né? Que a gente tem na rua, que a gente trabalha normalmente em cima desse tema. Como você pode ver, esse personagem tem um personagem mais verde ali e um animal. O animal, ele também, os dois são figurativos, né? E o personagem, ele é um personagem híbrido, seria um homem junto de uma natureza, né? Lembrando mesmo essa raiz do homem, né? Lembrando que o homem não é essa coisa que a gente muitas vezes vê do dia a dia, essa coisa programada. Lembrando que o homem é um ser humano vivo, assim como todo verde que a gente vê por aí. Então é essa junção de homem e natureza. E um animal principalmente da flora brasileira, né? Da flora e fauna brasileira que lembrasse, né? Qualquer tipo de animal nosso. Aqui no caso é uma raposa, né? Ou lembrando também do lobo-guará. Então, e do outro lado é uma ave, né? Como o Brasil é bem rico em ave, então a gente abusou mesmo da ave ali, deu para fazer bastante coisa nela. Esse tema pra gente, ele de certa forma é novo também. Em outros trabalhos a gente não tem muito costume de trabalhar esses personagens.
a gente vai ter o costume de colocar mais ele no nosso trabalho, porque de certa forma ele fala muito com todos, né, que passam aqui e podem visualizar aí que é uma coisa, vamos dizer assim, agradável, relembrar que a gente é ser humano, sim. A inspiração vem do dia a dia, de coisas que a gente vê mesmo, né? A gente estuda bastante também, estuda no geral imagens, né? Seja em foto, seja ilustração, seja arte mesmo, a gente está sempre estudando e colocando em prática também já no nosso trabalho, tanto no grafite, quanto em escultura, quanto ilustração, isso a gente sempre está colocando em prova o nosso trabalho mesmo. Bom, quem quiser dar uma olhada em algo bem diferente mesmo, a gente está aqui nessa praça e com essa pá, né, enorme, e vamos dizer assim, cada um pode tirar uma conclusão do tema, né? O tema, de acordo com a vivência de cada um, o tema pode variar bastante, cada um pode ver o que quiser enxergar ali no desenho. Eu sou conhecido como Japs. A gente tem um trabalho em dupla, que é eu e o Will Ferreira. O nome do duo se chama Fit Art. A gente já tem esse trabalho há cerca de 2 anos na cidade. E a gente faz mural, a ilustração. A gente vive de arte 100%. E é o nosso dia a dia mesmo. O convite veio em torno de setembro, outubro do ano passado, né? Acho que antes da PA vir para cá, até quando estavam começando a reformar a praça, a ideia veio pela Secretaria do Meio Ambiente, né, que é da Prefeitura de Sorocaba, e eles vieram com a proposta da gente estar decorando essa pá eólica, né? A gente se viu interessado pelo fato de que a gente nunca viu uma pá eólica pintada assim antes, em lugar nenhum. Acho que nem essa pode ser que seja a primeira. Então, pra gente seria muito interessante por ser um suporte novo, né? A gente que nunca fez isso em alguma coisa tão diferente, e só na rua, só em parede, em tela, mas não nesse objeto. Então, o nosso maior interesse mesmo foi essa superfície. Teve vários problemas com a estrutura, né? Liberação da pá, pelo material ser todo doado. Levou um tempo, porque a prefeitura abriu um chamamento para patrocínio. Isso levou algum tempo, apareceu o patrocinador, comprou o material, e a gente levou em torno de 1 mês para desenvolver o projeto também. Foi bem livre, assim, a gente não teve problema com aprovação de desenho, mas foi bem tranquilo, foi bem livre. O trabalho, ele levou em torno de... A gente calcula uns 15 dias, mais ou menos. Foram de 6 a 8 horas diárias, um dia atrás do outro, assim, não teve interrupção.